A paz, irmãos. Boa noite. Boa noite. Hoje, como vocês sabem, a gente está no culto da palavra. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Fabrício, para quem não me conhece. Sou esposo da Mari, que não está aqui hoje, mas provavelmente está me ouvindo lá. Sou pai do Isaac. Bom, como vocês sabem, a gente está aí no culto da palavra. A gente está baseando em Atos 2, 42, né? A gente já passou aí sobre... desculpa. A gente passou sobre, que diz em Atos 2, se perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós já passamos pela doutrina dos apóstolos, agora nós estamos na comunhão. O Denis falou sobre a introdução da comunhão, a Tairine falou sobre comunhão com Deus, e hoje eu vou falar sobre comunhão com os irmãos. E dentro disso, tem 4 subtítulos ali que eu vou falar com vocês, que é unidade, encorajamento, edificação e serviço mútuo. Então assim, irmãos, tudo que eu vou falar aqui hoje foi falado semana passada. Quem veio sabe muito bem o que foi dito aqui, com a Tairine, com o pastor Moisés e com o Denis. Eu quero primeiro falar rapidamente aqui sobre comunhão. Na Bíblia, comunhão, no grego, significa koinonia, e isso o Denis... ele falou sobre, eu não vou esticar muito esse assunto, porque quem veio sabe muito bem. Significa um profundo relacionamento, partilhar e unidade, tanto com Deus como com os irmãos. É um estado de união, harmonia e intimidade que transcende o simples convívio, é acessar o coração do outro. Então assim, irmãos, eu vou entrar aqui na palavra e a gente já vai orar. A comunhão ela é mais profunda do que a gente imagina. Ela não é o que hoje, e o Moisés, a Tairine falou semana passada, que ela não é algo que a gente está vivendo. Não é isso. A comunhão é acessar o coração do próximo, e isso leva tempo. Não é algo que a gente vai acessar um dia, 2 ou 3. Por isso que nós somos falhos, porque nós temos a nossa demanda do dia a dia, e a gente acaba esquecendo essas coisas. E eu aprendi que assim como um culto não deve ser negligenciado, a comunhão com os irmãos também não. Então isso é muito importante, e no decorrer da mensagem eu vou falar sobre isso. A gente tem muitas coisas para falar, espero que dê tempo. Outra coisa, comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos envolve amor, respeito, apoio mútuo e partilha de vida, recursos e carga. Eu queria então que vocês abrissem aí Atos 2:44. Abra sua Bíblia, Atos 2:44. Amém. Vamos lá. Que o Senhor nos ajude nessa noite, iluminando nosso coração, em nome de Jesus. Então diz assim, Atos 2:44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por este momento. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós estamos aqui hoje e que o Senhor possa iluminar essa palavra, Pai. Traga, Senhor, clareza aos nossos corações e que possamos, além de ouvir, Pai, praticar aquilo que será dito. Senhor, nos ajude a viver a verdadeira comunhão, Pai, que traz verdadeiramente o seu amor, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Que o seu nome seja exaltado nessa noite, engrandecido. Não é sobre mim, mas é sobre o seu amor se manifestando, sobre o Senhor se manifestando no meio daqueles que são seus. Em nome de Jesus. Amém. Então eu vou começar falando aqui sobre unidade. Unidade. A palavra unidade tem origem no termo latim unitas, que designa a qualidade de que é único ou indivisível, não pode ser dividido. Então assim, irmãos, vamos lá. Unidade. Hoje a gente vai olhar muitas igrejas que elas são grandes, mas não vivem unidade. Porque na verdade a unidade ela significa um amontoado de pessoas que têm um objetivo só.
Então, como a gente acabou de ver aqui em Atos 44, eles tinham tudo em comum, eles dividiam as suas propriedades. Então, tipo assim, eles sabiam a necessidade de cada um. Então, se um estava passando por necessidade, todos ali, eles partiam o pão entre eles e não, assim, eles davam atenção para aquilo, para aquela pessoa. Então, a gente precisa entender, irmãos, que a unidade, ela não significa 100, 30, 300 pessoas. Você pode ver muitas igrejas que têm 1000 pessoas, 600 pessoas, mas não vivem unidade, porque cada um vive a sua realidade. Cada um vem para a igreja buscar realmente aquilo que quer para o seu coração. Seja um carro, uma casa, mas não tem esse crescimento. E o Senhor vai falar que nós devemos crescer em unidade. Então precisamos entender o que significa a unidade. São pessoas que vão crescer para um objetivo único. Eles vão caminhar para um objetivo só. E o Senhor quer que a gente cresça em unidade. E conforme eu vou falando aqui sobre encorajamento, edificação, serviço mútuo, eu entendi que tudo isso leva à unidade. Se a gente não praticar, por exemplo, o encorajamento, a edificação, o serviço mútuo, e outros cultos vão ser falados sobre outras coisas, não vamos crescer em unidade. Se a gente primeiramente não conseguir quebrar o nosso orgulho e olhar para o irmão, não vamos crescer em unidade. Porque cada um aqui tem o seu objetivo de vida. E muitas das vezes a gente pisa o pé aqui, a gente louva ao Senhor com nossos objetivos egoístas. Mas não corremos para o objetivo necessário que é o Senhor. Que é o único objetivo, na verdade. Cada membro do corpo tem uma função única, mas todos trabalham juntos para o bem-estar de todos. Foi o que eu falei. Todos nós, cada um aqui, Deus deu algo. Só que a gente trabalha junto para um objetivo só, que é o Senhor, que é o Evangelho mesmo. Eu queria que vocês abrissem aí, a gente vai abrir alguns versículos, Efésios, capítulo 4, versículo 4. Efésios 4, 4. Vai testificar aquilo que eu acabei de falar, né? Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Foi isso que eu falei. O Senhor está em todos, age sobre todos. Então nós devemos entender que não devemos ser egoístas, só pensar no nosso e não pensar no irmão. Se a gente pensa assim, a gente não vai crescer em unidade. Irmãos, a igreja, a instituição, ela, junto com Satanás, ela distorceu isso. Às vezes, por quê? Pelo simples fato de interesse próprio do líder. Vamos lá, para Satanás, não é bom que a igreja cresça em unidade. Isso a gente sabe. Então, isso foi distorcido. Tirando o Romário aqui, todos nós viemos de uma igreja. Eu, por exemplo, aprendi comunhão totalmente errado. É por isso que, semana passada, quem esteve aqui, eles estão doentes e até estão dormindo. Porque, na verdade, a gente também não olha para o próximo. A gente tem a tendência de olhar primeiro para dentro. E, de verdade, se a gente não estiver curado, a gente não tem como curar o próximo. Fato. Mas, muitas das vezes, nós estamos curados e não queremos olhar para outras pessoas. Então, já começa aí. A gente tem uma natureza, uma raiz que foi colocada pela igreja, a instituição, e que a gente acha que comunhão é um dia, uma vez por mês, um leva pizza e o outro leva não sei o quê, e vamos lá e estamos juntos. Mas não é isso, cara. Comunhão é mais profundo, você vai acessar o coração do seu irmão. Só que para isso leva tempo. E muitas das vezes, certa vez eu falei isso para uma pessoa, eu falei, cara, o que a gente vive não é comunhão. Quando a gente se reúne para poder falar sobre, a gente se reúne, eu vou trazer uma coisa, você vai trazer outra. Na verdade, cada um coloca a sua máscara e vai dar o que é de melhor. Mas vamos ser sinceros, se tem 10 pessoas num lugar só, cara, a maioria, se não todos, estão vivendo uma vida complicada. E eu estou dizendo assim, todos nós temos problemas, fato. Mas sempre vai ter um no nosso meio que está sendo assolado pelo pecado ou por algum problema. E quando a gente se reúne
para qualquer coisa, a gente, na verdade, está sendo, às vezes, muito... Eu não estou dizendo que a gente deve chegar nesse ambiente e ficar triste, cara triste, não é isso. Mas nós vamos entender que quando nós estamos em comunhão verdadeira, é quando a gente entender o problema do próximo e ajudá-lo e chorar junto com ele. De fato, eu fiz isso já uma vez. A gente se reúne, a gente coloca a nossa máscara social e a gente apresenta o nosso melhor. E muitas das vezes o nosso coração está gritando socorro, só que nós não vamos falar isso. Por quê? Porque a igreja colocou uma raiz do quê? Cara, eu não posso me expressar com as pessoas, elas vão me entender mal, elas vão... Olha a vida delas, como que são uma vida boa, como que eu vou falar que eu estou passando por esse problema, como que eu vou expor meu pecado para elas. Isso também tem a ver com as pessoas que estão ao redor, porque elas apresentam que elas estão bem. Eu vou repetir, você não precisa chegar aqui na igreja com cara de triste ou falando, eu estou sofrendo, eu estou morrendo, não é isso. Mas nós precisamos encontrar essa maturidade ao ponto de ser natural confessar pecado, ser natural ouvir aquele que está gritando, sendo assolado pelo pecado, porque é isso que Satanás quer. Ele quer que essa pessoa grite, grite, até que um dia ela canse e se afaste. Então, irmãos, precisamos entender isso. Deus deu a cada um de nós um dom, uma virtude, e não é para nós, é para o próximo. Nós precisamos entender isso. É por isso que foi falado aqui, eu vou repetir, nós não estamos vivendo comunhão em nada. Um ou outro vive. E eu vou aqui falando outras coisas e a gente vai entendendo isso aí. 1 Coríntios 12, 12, eu vou só ver esse versículo aqui, que é muito interessante. 1 Coríntios 12. Minha letra aqui é pequena. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos, unidade. Somos muitos, com um objetivo só, é Cristo. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou do olho, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Então aqui ele está dizendo, nós somos um corpo, um só corpo, um. Então quer dizer, cara, a mão, por exemplo, ele vai dizer aqui, não precisamos, a mão não vai dizer que não precisa da cabeça, por exemplo. E é isso que a gente faz quando a gente é muitas das vezes egoístas. Porque às vezes nós estamos fazendo um monte de coisa na igreja. Irmãos, a gente olha certo irmão, e vamos deixar de hipocrisia aqui. Nós olhamos certo irmão e às vezes a gente faz um desdém. Porque às vezes ele é o improvável da igreja. Porque a gente está fazendo algo aqui na frente, a gente está fazendo um monte de coisa na igreja, e a gente escolhe aqueles que a gente quer estar. E muitas das vezes nós escolhemos aqueles que estão em evidências, que é natural, que é aquelas pessoas que estão aqui tocando, aqueles que estão pregando mais. É normal, isso é natural. Só que nós queremos estar no meio dessas pessoas. Eu já fui assim. Eu já procurei muitas vezes estar no meio de pessoas. E cara, Deus bloqueou tudo, todas as vezes. Quando eu cheguei aqui na Reina, eu tentei isso e Deus não deixou assim. E quando eu entendi de fato, as coisas começaram a acontecer naturalmente. A gente queremos nos assentar em mesas a qual nós queremos ser alimentados, ou queremos mostrar o pão e as pessoas elogiar o pão. Nós não queremos nos assentar em mesas que às vezes só nós vamos ter o alimento. Nós não queremos isso, irmãos. Vamos ser sinceros aqui. Ou é só eu? Não. Então ele diz aqui, olha, a mão não pode dizer para a cabeça que eu não preciso de você, porque é um corpo só. E o corpo
Unidade em Cristo. Benefício de todas as partes, foi o que eu falei. A gente trabalha no mesmo objetivo. Só que a gente vai olhar em todas as partes, o que o irmão está precisando. O que eu posso fazer por você? Irmãos, se a gente pega um homem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente se reúne e tem uma pessoa que está no meio de nós ali e acaba contando um problema que já está sendo assolada. E aí ela conta esse problema. E aí muitas das vezes o que acontece? A gente, é complicado, né? Mas vamos orar porque Deus é bom. Às vezes a gente nem liga para o que a pessoa está falando. Nem liga. Não é de se estranhar que essa pessoa vai ficar guardando isso no coração dela por muito tempo. Porque na primeira vez que ela tentou expor o problema dela para ser ajudada, ela não foi ouvida. Isso acontece muito. É por isso que muitos adoecem. É por isso que muitos dormem. Mas aí, sabe o que eu ouço da igreja? Aí ele sai da igreja. Vamos supor, a pessoa saiu da igreja. Mas é crente mimimi. Eu queria entender aonde que Jesus disse isso. Que quando uma pessoa se afasta, a gente fala assim, Jesus, a pessoa ali saiu, então é mimimi. Deixa ela para lá que a gente vai cuidar do nosso aqui. Eu queria entender aonde está escrito isso aqui. Irmãos, nós não estamos aqui para afastar pessoas, e sim para acolhê-las. E a igreja é a instituição, não é a igreja de Cristo. Ela afasta as pessoas. Porque cada um correndo com seu objetivo, não é unidade. Nossa, mas que igreja grande, tem 1000 pessoas, esse pastor é abençoado, mas cadê a unidade? Não tem. Salmos 133, 1. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Todos devem ter o mesmo propósito, mesma direção e esperança em Cristo. O exemplo dos primeiros cristãos em Atos, mostrando temos o que é a unidade. A unidade é um corpo que tem vários membros que corre para um objetivo só. Ponto. E se nós pensamos que cara, eu vou vir para a igreja porque eu tenho que ter um carro, amanhã eu tenho uma entrevista e tal. Não, a gente tem que pensar no mesmo objetivo. É por isso que tem que ter maturidade e leva tempo isso. E eu vejo que aqui na Reino isso está sendo construído, mas não chegamos lá. Existe muitas coisas a ser quebradas ainda. Muitas coisas a buscar ainda. Agora eu vou falar sobre encorajamento. Encorajamento é dar esperança, força, ânimo a alguém, especialmente em momentos de dificuldades, através de palavras e ações. É um ato de amor e cuidado agir com o coração. Então, assim, irmãos, como eu falei, a gente tem que acessar o coração dessa pessoa e muitas vezes essa pessoa está desanimada. A gente tem que entender que esse ambiente de igreja, realmente, muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas não têm mais força para encontrar o Senhor e precisamos encorajá-las a isso. Mas, irmãos, entenda, não é um encorajamento do tipo assim, cara, você, olha como seu cabelo está bonito, olha como você está, sua roupa, não, nós precisamos encorajar na palavra do Senhor, ensiná-la e encorajar naquilo que o Senhor já nos ensinou, irmãos. Não é você, às vezes, fazer um elogio, mas sim um encorajamento. Você trazer isso, a realidade de Cristo para essa pessoa. Irmãos, não é uma vez só. Falo uma vez com a pessoa e você desaparece. Muitas das vezes a pessoa pede ajuda e a gente desaparece. A gente ajuda uma vez e vai embora, nós precisamos acompanhá-la. Porque não é só um dia. Às vezes você conversa com ela, dá conselho, ela sai do lugar e volta o desânimo de novo. Então nós precisamos entender, irmãos, que precisamos praticar isso. Precisamos... Eu vou abrir aqui outro versículo, 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus.
porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também nossa consolação transborda por meio de Cristo. E aqui a palavra nos diz que o Senhor nos consola no meio das tribulações, e nós devemos fazer o mesmo. 1 Tessalonicenses 5,11: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Mais uma vez ele dizendo, consolar, encorajar uns aos outros. Nós precisamos acessar esse lugar das pessoas. Não devemos dizer a elas, olha, você é mimimi, cada um tem o seu tempo. Às vezes a pessoa demora um tempo, mas nós precisamos, irmãos, fazer com que ela fique no meio do corpo e não se afaste disso. Porque ela é uma presa fácil lá fora. Muitas pessoas saem da igreja, assim, você fica assim, poxa, mas por que ela saiu? Quantas pessoas que você conversa, irmãos, e fala assim, já fui da igreja, mas eu não fui bem atendido. E isso tem a ver com ela também. Mas às vezes ela não é bem acolhida no sentido, não estou dizendo que ela chega, você fala bom dia, boa tarde, um sorriso, mas ela não sente o espírito, ela não sente o calor, sabe, da comunidade que realmente está firmada em Cristo. Ela só vê um bando de pessoas correndo atrás de si, das coisas que, sabe, a gente passa por elas e elas entram sendo assoladas e nós não apresenta Cristo, porque às vezes a gente quer falar muito, mas a gente faz pouco, porque elas chegam e desaparecem, a gente fala, poxa, mas que crente mimimi, mas não é, cara, a gente precisa entender, precisamos exalar o perfume de Cristo, e isso não é falado, é dia a dia. Para consolar uma pessoa, a gente precisa entender, de fato, o que realmente nós precisamos, maturidade nisso. E como eu disse, a igreja colocou algo em nós que não é comunhão. É alguma coisa, mas não é comunhão. Isso, de fato, a gente olha que muitas pessoas se afastam porque o corpo de Cristo não está exalando Cristo em lugar nenhum. Encorajamento bíblico não se trata de elogiar o corte de cabelo de alguém. Esse tipo de encorajamento é importante, mas sim um encorajamento cristão, na luz da palavra. Exemplo, compartilhar versículos, histórias de fé, auxiliar em tarefas, mostrar interesse genuíno pelas dificuldades. É isso que eu queria falar. Mostrar interesses genuíno pelas dificuldades. Irmãos, quando uma pessoa vai falar com você, vai pedir um conselho, é porque ela te vê, ela olha para você e vê algo. Geralmente a gente não pede conselho para uma pessoa que não seja o pastor. Aí já está errado. Porque tem muitas pessoas que não é evidências, que carregam algo de Cristo. Mas beleza, ela te pediu um conselho. Qual o interesse? Assim, já aconteceu isso comigo também. A pessoa, ela derrama o problema, ela fala do problema, ela se expressa, ela se abre, aí sabe o que a gente faz? Então, falando, mas lá em 1950, eu passei por isso também. Mas sabe o que é engraçado? Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Sabe o que acontece? Você tirou o foco, que é o sofrimento dela, e pôs em você. Isso matou a pessoa. Em vez de você, não, então, como que eu posso te ajudar? Me conte mais sobre o seu problema. O que podemos fazer? Como que podemos orar? Estarei caminhando com você. Se você for falar do seu testemunho, certifique-se que você voltará para o problema dela. Porque você já venceu isso. Mas ela não. Então a gente está aqui, conversando com a pessoa, tendo um tempo de mesa, a pessoa se abre e a gente fala de nós. Como assim? Então, na verdade, as nossas amizades, ela tem fim em nós mesmos. Então, as nossas amizades, ela tem fim em nós mesmos. A gente escolhe quem queremos nos relacionar. E assim, é impossível realmente ter intimidade com 100 pessoas. Mas não é impossível ter comunhão com 100. Eu não estou dizendo que você tem que abraçar todo mundo e eu vou na sua casa amanhã, eu vou na sua, eu vou na sua. É impossível, é difícil você ter amigos que você tem uma profundidade assim tão grande que você acessa todo dia. Mas nós precisamos ter a maturidade, por exemplo, como é seu nome? Eu não conheço o Júlio. Eu nunca fui na casa dele, ele nunca foi na minha. Mas se um dia ele precisar de alguma coisa, eu tenho que estar disposto a ajudá-lo, independente se eu conhecer ele ou não. O Júlio é meu irmão em Cristo, ele está no corpo, ele faz parte do corpo. E quem colocou ele aqui foi Jesus.
Deus trouxe ele à mesa. Então assim, quem é o Júlio? Não conheço. Não sei quem é pai, não sei quem é mãe, não sei onde mora. Ele está precisando de ajuda? Vamos ajudar. Irmão, você também é importante para nós. E essa luta que você está passando, nós vamos passar junto. Tá certo? E tem pessoas que estão próximas a ele que vai ajudar mais. Mas nós precisamos estar dispostos a encorajar essas pessoas que talvez não conhecemos. Mas nós só queremos encorajar e ajudar pessoas que estão próximo a nós. Como eu disse, nós queremos nos assentar em mesas que vamos ser alimentados ou ser elogiados. Mas sentar em mesas que talvez só eu e você teremos o alimento, só nós teremos o alimento, Jesus, isso aí não. Devemos ouvir os necessitados, tanto fisicamente e espiritual. Então devemos entender, irmãos, que devemos ouvir essas pessoas que às vezes estão passando por um problema espiritual, estão tendo dificuldade em se firmar em Cristo, e ajudar pessoas também que às vezes estão com problema financeiro. Irmãos, às vezes não vamos ter solução para o problema da pessoa. É fato isso. Mas se você parar para ouvir, se você falar, cara, eu não tenho isso agora, mas vamos orar juntos, e amanhã eu vou te ligar, e depois amanhã a gente vai criar um vínculo. Porque eu tenho certeza, se fosse você queria que ouvir uma pessoa que estivesse perto de você. Senhor, envie pessoas que vão me acolher, Senhor. Mas por que você não vai também? Como a gente acabou de falar, cada um carrega algo de Cristo aqui. Só que nós somos egoístas, irmãos. Nós somos muito egoístas. É complicado. Até um testemunho pode encorajar. Igual eu disse, o testemunho encoraja a pessoa, mas você tem que entender que não é sobre você. Não é sobre você. Você já passou por isso, você já venceu isso, agora o foco é ela. Enfim. Compartilhar o encorajamento na esperança de que este eleve o coração de alguém ao Senhor. Apontar evidências da graça. Apontar uma pessoa para as promessas de Deus, que garante a ela que tudo que ela está enfrentando está sob o controle do Senhor. Irmãos, é aí que eu quero falar, porque assim, teve um tempo que eu não entendia que Deus era o meu pai. Teve um tempo que eu entendi, o Senhor é um juiz. E eu vivia atribulado. Foi quando eu entrei nessa igreja, eu vivia atribulado, porque eu entendia que o Senhor a qualquer momento ia, pum. Então assim, irmãos, apontar a pessoa para as promessas e fazer ela entender que tudo que ela está passando, o Senhor está no controle, esse é o nosso objetivo. Porque, irmãos, quando eu estava lá, de verdade, vou abrir meu coração só um pouquinho. Quando eu estava lá, com o casamento quase acabando, quase em depressão, vou falar uma coisa que vai escandalizar. Algumas pessoas da Reino não me ajudaram. E eu tentei acessar essas pessoas. E eu falei, no dia do retiro, eu pedi perdão para essa igreja, quem estava lá sabe muito bem. Mas eu julguei muito essa igreja. Porque quando eu precisava, ninguém me abraçou. Mas só que hoje, existiram pessoas na minha vida que apontaram. E teve um dia que eu entendi que Deus é o meu Pai. Eu não devo temer mais nada. Mas não quer dizer que você está pleno, não. Tem dias que eu fico atribulado. Mas eu entendo que o Senhor é meu Pai hoje. E eu posso andar em paz com Ele. Mas tem pessoas, irmãos, que não estão vivendo em paz. Elas estão vivendo com o coração a todo tempo atribulado, porque estão olhando para outro lado. E elas entendem, o Senhor me abandonou, acabou. E cadê o corpo de Cristo na vida dessa pessoa? E cadê eu e você na vida dessa pessoa? A pessoa que chega na igreja, senta lá no fundo, é o improvável. Mas nós não queremos olhar para essas pessoas. Queremos nos assentar em mesa onde vamos ser, o quê? Alimentados. Mas, Senhor, eu me levanto e vou alimentar essas pessoas que estão precisando se levantar, vão olhar para o Senhor, entender que o Senhor está no controle e ela vai começar a caminhar assim também olhando para outras pessoas. Esse é o objetivo. Vamos fortalecer aqueles que são fracos na fé e eles também vão fortalecer outros que são fracos na fé. Mas nós somos egoístas. Eu quero falar sobre edificação agora. O horário ali está pesado, mas vou chegar lá.
Edificação significa levantar a partir do solo. Como em toda edificação, é necessário esforço e muita busca. Edificar é avançar na fé, de glória em glória, de tijolo por tijolo. Quando chegamos a um ponto que nossa fé está bem fundamentada, cabe a nós edificarmos a vida do próximo. Sua vida está edificada? Todos que nós estamos aqui passamos por algum problema no Evangelho. E não vem falar para mim que está todo mundo bem, que não está. Mas nós entendemos que nós somos filhos e nós podemos viver em paz. Mas tem pessoas que não entendem isso. E Satanás está todo o tempo olhando para essa pessoa dizendo: você está esquecida, os irmãos não olham para você, Deus não olha para você, você não é importante, você está fora de lá. E as pessoas saem e a gente diz: crente mimimi. Na verdade, crente mimimi somos nós, né? Que não queremos abrir a nossa vida. E quem foi lá no retiro sabe, é abrir a sua geladeira, é abrir sua vida para ser ferido, mas nós não queremos ser feridos. Porque lá atrás a igreja, ela feriu o nosso coração, mas hoje não queremos ser feridos. Mas a pessoa madura em Cristo, ela é ferida a todo momento, ela não se abala por conta disso. Porque ela está olhando para aquilo que Deus quer das pessoas. Irmão, você está passando por isso? Em Cristo nós vamos crescer juntos. Então edificar é crescer, é levantar. E quando nós estivermos com a fé fundamentada, vamos ajudar o próximo. E nós estamos vivendo isso na Reino. Nós estamos caminhando para uma fé fundamentada, desconstruindo para construir. Mas muitos de nós já entendemos algumas coisas, já podemos ajudar. Irmãos, tem muitos irmãos que, em vez de ajudar a sua comunidade, preferem ajudar lá fora. E isso não é errado. Você pode ajudar as pessoas lá fora, mas e a sua comunidade que todo domingo está aqui, você está todo domingo aqui, toda terça? Por que a gente não olha para algumas... Será que está todo mundo bem mesmo? Será que está todo mundo bem ao ponto de dizer assim: cara, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de comunhão, eu já estou bem? E se você pensa assim, está errado. Porque você faz parte de um corpo e não pode dizer: eu não preciso de você. Eu preciso sim de você. Eu não sou perfeito ao ponto de caminhar sozinho. Nós precisamos entender isso. Cada um contribua para o crescimento da igreja, de Cristo. Não adianta que nós vamos pintar lá. É mais que a nossa obrigação de ir lá e pintar. Mas não quer dizer que nós vamos lá pintar que, nossa, já era, já fiz muito para Deus. Beleza, nós vamos pintar lá, mas e o irmão que está sendo assolado por alguma coisa? O pecado, ele destrói a pessoa por dentro. A pessoa que não confessa pecado é destruída por dentro. Eu falo por experiência própria. É destruída. Ela não vê a mão de Deus em nada. E cadê o corpo de Cristo nessas horas? Muitas pessoas perdem a luta pelo pecado. É complicado, irmãos. A edificação pode ser manifestada através de palavras de encorajamento, orações, exemplos de vida. Efésios 4, 11 e 16. Eu vou chegar lá, hein? Estou chegando. Efésios 4:11. Efésios 4:11. Não, na verdade, isso. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou falar sobre Efésios 4:11, é isso mesmo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado por auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, o Senhor já estabeleceu ministérios na igreja justamente para edificar a igreja. E Ele vai falar aqui, até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina.
Então, assim, muitas pessoas são levadas por ventos de doutrina. Uma hora ela quer, outra ela não quer, outra ela não quer. E a gente olha para essa pessoa e fala, muitos olham e diz, a igreja, a instituição, muitos olham e diz, isso aí já era, está perdido. Mas não, se a igreja, se nós olhamos aqui, ela é fundamentada em 5 ministérios, justamente para que não seja levado para qualquer coisa, para qualquer lugar. Muitos saem da igreja e vão para outras religiões adorar um demônio, por exemplo. E ela sai falando mal da igreja, dizendo, olha, eu fui em tal igreja, lá é horrível, as pessoas não te recebem. Eu vou te dizer uma coisa, lá nesses lugares são recebidos muito bem. E infelizmente, irmãos, as pessoas procuram isso, ser bem recebidas. Isso, como eu disse, tem a ver com ela também, tem a ver comigo também. Eu não devo chegar na igreja, e se eu não for bem recebido, tudo bem. Mas só que isso precisa de maturidade para entender. O que não podemos deixar é esse tipo de pessoa que às vezes está sendo, não consegue entender e é levado por qualquer coisa, se deixar e deixar embora, não acolher não acolher essas pessoas. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos acolher essas pessoas. Dons edificam a igreja, disciplinas espirituais também edificam a igreja. E eu vou falar por último aqui, que é sobre o serviço mútuo. O serviço mútuo eu deixei por último de propósito, eu vou ser rápido aqui, que o tempo acho que já excedeu ali. É servir uns aos outros, em amor, oração, aceitação e consolação. Então, o serviço mútuo é servir uns aos outros. E todo mundo, nós já sabemos isso. O serviço mútuo é fundamental para o crescimento e a saúde da igreja. Quando os cristãos se cuidam e se apoiam mutuamente, eles se fortalecem na fé, vivem em unidade e são testemunho de amor de Deus para o mundo. João 13, 14. João 13, 14. Não, João 13, 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta, está falando sobre Jesus aqui, né? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha e com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Serviço. E mais para frente, eu ia falar sobre isso, ele vai falar assim, ele diz, vocês me chamam de mestre, e faz muito bem. Se eu fiz isso com vocês, vocês devem fazer isso com os outros. Agora imagina, acho que eu não preciso falar mais nada, se Jesus fez isso, Jesus serviu o próximo, serviu. E você vai ver Jesus indo em casa e até visitando fariseus também, que eram hipócritas. E Jesus se assentava com eles e comia, você vai ver isso, comia um pão, partilhava esse momento com eles. E o detalhe aqui é que Pedro ele vai questionar Jesus. Ele fala assim, Pedro, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. E se não servirmos aos irmãos, não temos parte com os irmãos. E não somos corpo coisíssima nenhuma. Se não a gente não entender esse lugar, não vamos ter parte com os irmãos. E automaticamente não teremos parte com o Senhor. O Denis falou que comunhão com o Senhor te empurra para a comunhão com os irmãos. E se você não vive a comunhão com os irmãos, certamente você não tem parte com o Senhor. Jesus mesmo sendo o mestre, serviu aos discípulos. Se não servimos uns aos outros, não fazemos parte uns dos outros. Assim não crescemos em unidade. Como eu disse, irmãos, tudo isso leva à unidade. Se não praticarmos isso, não vamos crescer em unidade. Eu queria que hoje nós entendêssemos isso. Que não venha a ser só apenas mais um culto e a gente saia daqui e está tudo certo. Se um chora, devemos chorar com ele. Se um está alegre, vamos se alegrar com eles. E se nós dizemos com a nossa boca que temos comunhão com o Senhor, mas não temos comunhão com os irmãos, nós somos mentirosos. Amém? Vamos orar. Senhor,
Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Que não seja apenas uma palavra, Pai, que vai entrar no nosso coração e não vai fazer sentido nenhum, Deus. Que ela possa penetrar a nossa mente, Pai. Senhor, nos ajuda a ter comunhão uns com os outros, Senhor. Nos ajuda, Pai, a acessar o coração das pessoas que estão sendo assoladas, sendo atormentadas pelos pecados. Senhor, nos perdoa porque não sabemos ainda fazer comunhão, Pai. Mas nos ajuda, Pai, a chegar neste lugar e começar a caminhar, Senhor, para esse tempo de comunhão verdadeira, Pai. E que possamos resplandecer o Teu santo nome, que possamos ver Cristo na vida do próximo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a caminhar para este lugar, Pai, de comunhão verdadeira com os irmãos. Pai, obrigado por este momento, Senhor. Que o Espírito Santo venha iluminar cada coração nessa noite. E que essa palavra, Pai, em nome de Jesus, venha a ser praticada no meio do seu povo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso.